Pastor César Batalha Cevaroli. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, né? Nós poderíamos acabar o culto agora, sabia? E você ia sair daqui edificado, eu creio, porque as coisas que foram faladas aqui me edificam muito a minha alma, porque nós somos ser livres de escolha. Você pode acreditar ou não acreditar num Deus poderoso. Você crê nisso? Você é um ser livre. Você crê? Você é um ser moral? Você escolhe aonde você quer estar. Então, para mim, isso, eu estava falando com o Job, isso edifica muito minha alma. E eu creio que edifica a alma de Deus. Porque Deus é o mais interessado que você crê nele. E quando você toma um passo de fé, você está falando que a única forma de realizar aquilo que você tem é através de Jesus Cristo. Através de uma cura, através de uma coisa que você conseguiu. Então isso é muito bom para a minha alma, cara. E eu fico muito feliz de estar aqui no seminário. Eu me sinto em casa, porque as pessoas me recebem muito, muito bem. Me abraça, conversa, faz pelada aqui no Bola Murcha, que hoje não é dia, abre mão do campo. Isso é o privilégio de você decidir amar Jesus. E eu me emociono de falar de Jesus, porque eu não era nada. E hoje, quando o Giovanni veio me apresentar, me sinto altamente orgulhoso, pastor. Eu não era nada. E continuo sendo nada. A Bíblia fala que se nós devemos dar glória à pessoa de Jesus Cristo. Porque nós fomos criados somente para isso que você está fazendo. Não adianta dar tapinha nas costas. Falar, estou fazendo seminário. Você foi criado para aprender a palavra de Deus. Você foi criado para aprender a aplicar o que Deus quer na sua vida. Vamos orar. Vamos falar com a pessoa de Jesus Cristo para derramar o seu Espírito que é nessa noite. Porque a Bíblia fala que conhecerei a verdade, e a verdade vos... Quem é a verdade? Jesus. De repente você conhece muita letra, mas ainda não conheceu a verdade. Você não tem uma intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Aquela intimidade de chegar e falar, papai, nas horas mais difíceis da sua vida. Vamos. Quem quer que a pessoa de Jesus Cristo fale com você essa noite? Quem orou pelo culto dessa noite, antes de chegar aqui? Glória a Deus. Deus só age quando você tem um planejamento. Você senta, calcula, analisa, fala, Deus, eu estou pronto para ouvir aquilo que você quer da minha vida. Eu estou pronto para aceitar aquilo que você quer que eu faça essa noite. De repente Deus vai falar alguma coisa com você que você não gosta de ouvir. Se você não preparou, vai ser crítica. Mas se você preparou, vai ser uma transformação na sua vida. Isso acontecia comigo dentro do seminário. Via pessoas pregar, e eu ficava procurando erro na pregação, para me falar, rapaz, esse não é homem de Deus. Mas Deus ministrou para mim um dia, você ora, você planeja aquilo que você quer ouvir, e um dia daí para frente foi, Deus, eu quero ser, as pessoas que vêm aqui, eu quero ser edificado.
Estou pronto à mudança. Estou pronto à mudança. Ouvi a voz do Senhor. Aprendi muito com muitos pastores que passaram aqui. Porque eu decidi no meu coração não ver crítica, mas ver o poder de Deus. Isso é muito interessante nós fazer seminário, mas também devemos ter cuidado de não querer ser mais sábio do que a pessoa de Jesus Cristo, de não aceitar uma verdade, de não querer ter uma mudança na sua vida porque você está fazendo seminário. Deus só age aonde há mudança. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu venho entregar o culto dessa noite ao Senhor e te pedir a manifestação do seu poder, Deus. O homem não pode fazer aquilo que o Senhor é para fazer. Mas nós temos uma missão, Deus, de aprender a palavra do Senhor essa noite. Deus, eu te peço que o Senhor fique à vontade em nosso meio. O Senhor é um convidado especial nessa noite, Deus. Deus, venha trazer um avivamento sobre meu coração e sobre cada coração nessa noite, Deus. Que ele possa sair daqui com o coração queimando para proclamar o teu evangelho, de fazer o teu reino crescer, Deus, desde agora, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando uma vez eu fiquei tão... Pastor Larry, ele para mim foi um homem que me ajudou muito. Eu sempre falo isso. No meu casamento, eu tive o privilégio de ele ser meu discipulador. Então um dia ele marcou um horário comigo e eu fui todo animado, de bicicleta. Usava muito bermuda. Naquela época o pastor. E eu fui no escritório na casa dele e ele tinha todo o tempo para me dar ouvido, porque ele me ofereceu ser meu discipulador de casamento. Então eu cheguei lá e ele começou a falar comigo o que eu tinha que fazer para ter um bom casamento. Então até assim estava bom demais. E quando eu estava saindo eu lembro. Falei, Tora, vou te dar uma coisa. Foi um pastor americano para me dar um presente de casamento. E eu voltei todo animado. E ele veio com um livro dessa grossura para mim. Aquilo começou a trabalhar no meu caráter. Eu comecei a olhar para ele e falei, não volta aqui mais. E eu olhei para aquele livro, olhei para ele. Mas ali foi um passo que eu tomei de amar Jesus. Eu só gostava de fazer a coisa que me faz sentir bem. E quando você faz as coisas que te faz sentir bem, não é amor. Eu primo o egoísmo. E eu olhei para aquele livro, olhei para ele, falou, olha, esse livro é para você. E você lê o livro. E ele me ajudou, falou, lê 10 minutinhos. Que pastor me conhecia, sabia como eu era. Falou, lê esse livro 10 minutinhos. E eu, toda vez que eu tinha que ir lá, eu tinha que dar um relatório para ele se eu estava lendo ou não. E eu comecei a ler 10 minutos. 20 minutos. Hoje eu leio 1 hora. Tranquilo. Porque eu sei que é bom para minha alma. E o meu casamento é um sucesso hoje. Porque eu decidi no meu coração de fazer aquilo que as pessoas sábias me falavam. E o pastor me falou, o pastor Giovanni falou assim, pastor César está vindo. Pastor César vai levar a mensagem. Eu queria falar mais alguma coisa que eu sou. Eu sou um diretor do seminário. Um homem que não gostava de ler. Um homem que não gostava de ser incomodado pelas outras pessoas. Mas um dia o Espírito de Deus entrou no meu coração. E fez toda a mudança, cara. Fez toda a mudança. Radical.
que a graça de Deus manifestou sobre mim. Eu tenho 4º ano primário. Eu não tenho glória nenhuma. Gastei 8 anos para tirar o primário. Eu não sabia o que era o estado civil. Eu sabia que estado civil, eu pensei que era mineiro. Eu não sabia se era casado ou solteiro. Então eu fico pensando, eu não tenho glória nenhuma, cara. A glória de Jesus. Se eu fosse uma pessoa estudada, uma pessoa formada em vestibular, uma pessoa formada em medicina, falei, viu, Tora formado em medicina. Por isso que ele conseguiu estar na posição que ele está. Mas a posição que eu estou não é porque foi porque eu escolhi, não. Porque Deus me escolheu. E eu decidi, presta bem atenção, irmãos, eu decidi amar a Jesus. No meu coração eu falei, Deus, eu vou te amar. Eu vou te honrar. E vou ser fiel ao Senhor até a morte. E Deus contou comigo. Então nessa noite eu queria falar com você, sobre quando Deus te chama para aquilo que Ele quer que você seja usado. De repente você não vai chegar um diretor de seminário. De repente você vai ser um varredor. Mas a Deus conta com você. Deus conta com você. De repente você vai ser um desentupidor de fósseis de seminário. Mas Deus conta com você. Deus conta com você. E muitas vezes nós achamos que se humilhamos demais limpar uma fosse. Se humilhamos demais limpar alguma coisa. Mas eu queria falar com você, Deus conta com você. Deus conta com você todos os tempos. Vamos lá no livro de 1 Samuel. Eu gosto dessa passagem. O povo queria um rei. O povo queria um rei. O povo queria uma pessoa para levar eles à batalha. Eles achavam vantagem que os outros reis, os outros povos tinham um rei. Nós queremos o rei. E Deus, o rei do povo era Gedeus. É Samuel, como o Giovanni falou hoje, né? Ana decidiu no coração, foi uma decisão, né? Seca. Eu vou entregar o meu filho ao Senhor assim que ele desmamar. Eu vou falar, eu tenho filho, eu tenho 2 filhos. Todo dia eu tenho que decidir no meu coração. Estou criando para ser um missionário. Eu estou criando para ser um missionário. Eu estou criando para fazer o reino de Deus. E eu falo com eles toda noite. O que você vai ser? Eu vou ser um pastor. Eu vou ser um missionário. Mas eu estou educando até quando eles cresçam. Eu falo, o que você vai ser? Vou ser pastor. Eu vou ser um missionário. Eu vou fazer a obra de Deus. Então eu falo com eles todos os dias. Todos os dias. E quando eles vão deitar, papai, você não falou ainda comigo, você não orou para mim. É para ser um pastor. Hein? Giovanni sabe, vai dormir. E o menino mijou na cama. Isso foi Giovanni, foi dormir no quarto dos meninos. E o meu filho mais novo me chama Papai Urso. Papai Urso. E Giovanni falou, vai dormir, seu menino. Para de perturbar. E no outro dia o menino estava mijado. Por que você mijou na cama? Porque o pastor falou, fica quieto, fica quieto. Esse é o Giovanni. Imagina o que a mãe dele aguentou desse menino, né? Hoje ele estava falando da pessoa da mãe dele, eu conheci. Era uma pessoa calma, né? Lenta para falar. Ele falou que era em 5. Mas eu vou falar com você, eu via 6 homens naquela casa. Giovanni valia por 2. Hoje você conhece Giovanni, que é essa pessoa, homem de Deus que ele é. Mas ele já foi o lixo da humanidade. Gilberto, o entulho da humanidade. Gilmar, pior. Eu vou falar, meu amigo, tem que ter um coração muito grande, cara. Eu conheci Giovanni, conheci Gilberto e conheci Morombá. Aquilo era o entulho da sociedade, nem lixo. E lixo estava colocando no top. Mas vamos lá na palavra de Deus, que eu gosto de falar e gosto de mostrar na Bíblia.
porque eu não tenho um vocabulário muito bom e eu tenho que partir da palavra de Deus, que a Bíblia fala que o Espírito de Deus que convence. Amém? Então nessa noite ele quer te convencer de alguma coisa. Ele quer ministrar para você alguma coisa muito interessante. Eu não estou aqui por acaso. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu planejei, tive uma oferta e decidi, eu falei, eu vou lá no seminário. Mas quando eu cheguei aqui, o pastor Laí me deu esse privilégio de falar do amor de Jesus. Para mim é um privilégio muito grande, cara. Sabe por quê? Tem pessoas mais estudadas que eu. Isso é só para ver a manifestação do poder de Deus. Porque muita gente, você acha que você está fazendo alguma coisa, você não é nada. Você é muita coisa. Você é muita coisa na presença de Deus. Você rapaz, Deus tem um coração todo dia pulando, torcendo por você, cara. Imagina a pessoa de Jesus Cristo. Todo dia que você vai tomar uma decisão, ele está pulando que você toma a decisão para o bem maior da pessoa dele. Isso a coisa que mais me encanta na palavra, no Evangelho, que é isso. Ele tem o livre-arbítrio, toma a decisão de amar Jesus. Rapaz, isso para mim é sobrenatural, o maior milagre que eu já vi na vida de pessoas, porque eu conheci Giovanni, eu conheci o Job, eu conheci várias pessoas que estão aqui. Giovanni, o salário dele é um salário de altíssimo aqui dentro, né? Não recebe nada. Se você for ver o que ele representa aqui dentro, nem a esposa dele, nem outras pessoas aqui dentro que faz parte da liderança, outras pessoas que estão aqui passando o seu estágio. Então eu fico vendo, né, lá em Juiz de Fora não é diferente. Né, o Maurício, o cara que me ajuda demais. E ele é livre, novo, tem um futuro grande para frente. Ele falou um dia, rapaz, eu vou te ajudar. Eu vou ficar com você. E tem um ano que eu conheço aquele rapaz, ele não me conhece, foi morar comigo. Falou, eu vou te ajudar. Eu vim aqui para te ajudar. E tem me ajudado. Muito, cara, muito. E a Bíblia fala que nós devemos dar honra às pessoas que merecem. Né? Não esperar morrer para você declarar que você é a pessoa importante para você, não. É um professor que fica na sala de aula, prepara, e todos os dias está ali, passando uma sabedoria que ele aprendeu para você ser um sucesso. Assim que você sai da sala, né, você deve de orgulhar de ter essa pessoa te ensinando. Eu vou falar, para mim, eu não sei nem falar como é precioso essas pessoas que têm o livre-arbítrio de querer decidir, falar, a partir de hoje eu não vou dar aula mais. A partir de hoje eu não quero ficar no seminário mais. Mas todo dia eu tenho certeza que tem que abaixar o velho homem e exaltar a pessoa de Cristo. Vamos lá em 1 Samuel 15. Tenho apenas uns minutos. Eu queria ler rápido. Nós vamos só dar uma Eu queria que você acompanhasse e fazia, Espírito de Deus, fala o meu coração. Me ensina, me explica o que esse pastor está falando essa noite. Porque Deus é pessoal, você crê nisso? E Ele vai te tratar. A melhor forma uma pessoa te tratar é a pessoa de Jesus. Porque Ele sabe como vai tratar o seu caráter. E Ele te respeita. Se você for entrar fundo, né, cara? Você vê o poder de Deus, Ele tem todo o poder, mas Ele te respeita. E essa noite Ele quer te tratar. Ele quer me tratar. Quando eu falo em tratar, eu falo sobre mim mesmo. Né? Todo dia eu tenho que me analisar. Todo dia eu tenho que parar e pensar e fazer o bem melhor para Jesus. Todo dia eu tenho que me tratar, todo dia eu tenho que me Hein? Pode falar, Gilvan, alto. Todo dia tem que me tratar, me trabalhar comigo, né? Me ajudar. Que a devocional é para isso.
é para você ter um sucesso no decorrer do dia. Devocional não é só para você ler e ficar com aquela leitura. Mas o devocional, sabe para quê? É para te ajudar. Você passar um dia, uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida de mudança. Eu sempre falo com minha esposa, alvos nós mudamos, mas princípio, nunca. Princípio, nunca negociamos nossos princípios. Vamos lá. Quando você negocia seus princípios, no decorrer aqui nós vamos ver o que acontece. Né? O fracasso que nós somos quando tomamos decisões erradas. Diz Samuel a Saul: enviou-me o Senhor em ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenda, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se apóstolo de Israel no caminho quando este subiu ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás o homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumento. Saul convocou o povo e os contou. Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs a emboscada no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar ao sul, que está defronte do Egito. Versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E saiu de Saul, e o povo poupou Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, animais gordos, cordeiros, os melhores que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém todos os coisas vil e desprezáveis destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou-se a toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Saul para encontrar com Samuel pela manhã, e anunciou aquele que já chegou a Saul ao Carmelo. E eis que lhe levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, os ovelhos esses nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouve? Isso é uma pergunta. Respondeu Saul: de Amaleque, e trouxemos por o povo o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor e teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. 16. Então disse Samuel a Saul: espera, declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo de pequenas os teus olhos, não foste por cabeças das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? 18. Enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores e malequites, e peleja contra eles até exterminá-los? Porque, pois, não atendeis a voz do Senhor, mas lançaste o despojo e fizeste que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e
trouxe Agag, o rei de Maleque, e os amalequitas destruiu totalmente. 21. Mas o povo tomou de despojo ovelhas, bois e melhores designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus de Gigal. Presta bem atenção nesse 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura de carneiros. 23, porque a rebelião contra o pecado de feitiçaria, obstinação e com idolatria e cultos a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. 24, então disse Samuel a Saul: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Então vamos aqui no primeiro versículo, 1, 2 e 3. Diz Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenda, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez de Israel, ter por apóstolo Israel no caminho no qual ele subiu ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que disser. Nada lhe propôs, porém matarás o homem, a mulher, meninos, crianças, de peito, e boi, e ovelhas, camelos e jumento. Aqui Saul só tinha uma missão a cumprir. Você sabe qual é a missão que Saul tinha que cumprir perante Deus? Você sabe que Saul tinha que fazer perante a pessoa de Jesus? Você sabe qual é a missão de Saul perante Deus? Nessa noite, dentro desse versículo que nós acabamos de ler? Eu te faço a pergunta: qual é a missão de Saul? Naquele momento que Deus ungiu ele como rei e falou para matar todos, reis, crianças, mulheres, boi. Você sabe qual é a missão de Saul? Era um só: de obedecer a Deus. Porque a vitória era alcançada, já tinha dados a Deus a palavra: vai e destrói. Deus o mandou Saul a lutar. Deus falou assim: Saul, vai e destrói tudo. Por que Deus falou isso com Saul? Porque Deus já tinha garantido a vitória de Saul. E Deus, no dia de hoje, ele só fala: ide, pregai o evangelho a todas as criaturas nesse mundo, até os confins da terra. Por que Deus fala ide? Porque a vitória já é nossa. Deus já te deu a vitória. Você, a única coisa que você tem que fazer no reino de Deus é obedecer. Obedecer a pessoa de Deus. Obedecer aquilo que o Espírito de Deus está ministrando para você. Saul havia uma coisa só a fazer: obedecer a Deus. E nós lemos esse livro, nós lemos essa passagem e fala assim: Saul foi um idiota de ter. Mas isso acontece na nossa vida. A Bíblia fala que você que está de pé, cuidado que não caia. Muitas vezes Deus fala conosco: vai. E nós temos dúvida de Deus. Dúvida do caráter de Deus. E nós temos medo. Eu lembro quando nós abrimos um grupo lá em Juiz de Fora. Foi cada um detento, um cara que estava preso. Ele saiu da cadeia e falou: queremos um grupo aqui. Já fui em várias igrejas, não consigo a mesma linguagem que vocês me ensinaram. Então eu cheguei perto do pastor Laí. Aqui tem a reunião de liderança. Todo mundo gostava de dar um palpite. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem isso? Assim é melhor. Então Deus usou uma pessoa. Falou: então vamos fazer o seguinte: quem deu ideia, que faça. Então na próxima segunda-feira, aquele silêncio. Ninguém queria dar ideia, ninguém queria falar nada. Porque não estava disposto
a fazer. Então eu cheguei perto do pastor Larry, e o pastor Larry, nós queremos abrir um grupo lá em Juiz de Fora, o que você acha? Ô, Toro, você está disposto a ir? Todo final de semana? Foi, pastor, estou disposto todo final de semana, sabe por quê? Eu estava abrindo a mão de ficar com minha esposa e meus filhos. Foi, pastor, estou disposto a ir todo final de semana. Mas Deus foi tão bom com a minha pessoa, que mudou de ideia. Foi, então cada final de semana vai um líder. Cada final de semana todo um líder vai sair aqui numa sexta-feira, chega no sábado, tem um culto sábado, tem um culto de manhã, tem um culto à noite, e domingo pega o ônibus e vem embora. Isso passou vários uns tempos. E vamos então abrir uma igreja. Vamos abrir uma igreja. E quando vamos abrir a igreja, tinha uma pessoa que vai, não vai, e Deus ministrou para mim e falou, e você, meu filho? Você que deu ideia. Eu vou falar a verdade. Eu não nasci em Guarapari, mas eu criei um vínculo muito grande aqui nesse lugar. Eu amo esse lugar. Mas eu tenho que amar Jesus acima de todas as coisas. Então eu lembro quando meu filho nasceu, eu estava na estrada. Giovanni ligou e não conseguiu falar com a gente. Quando eu vi a ligação, eu falei, meu filho nasceu. E para uma mulher, o marido do lado é um apoio que ela tem. Ela confia em Deus. Mas o homem não foi feito para enfeitar o lar. Ele foi feito para ajudar uma esposa idônea. E a esposa idônea ajudou o marido. E naquele momento ela ficou no hospital, o Giovanni que levou, não foi, Giovanni? E ela desesperada. Eu estava vindo de Juiz de Fora. Para nós, trazendo o pastor que ele tinha desistido. E eu no meu coração, eu falei, eu que vou. Deus, conta comigo. Eu lembro que foi ontem. Falei com minha esposa, vamos arrumar a mala. Falei para o pastor Larry. Falei, pastor Larry, queria ir para Juiz de Fora tomar conta da igreja. Que Deus te abençoe. Eu saí da porta. Ele me deu a benção. Saí da porta, comecei a arrumar as caixas. Eu tinha um carro, um Gol. Mas eu não tinha um tostão para ir. Não tinha um centavo para me ligar aquele carro e sair nessa estrada. Mas eu falei, Deus, eu vou te obedecer. O meu coração já queima de fazer a obra lá. E eu sei que essa missão é minha. Porque pessoas não querem. E uma pessoa chegou perto da minha esposa. Falou, o que o seu filho está precisando? E a minha esposa veio falar comigo. Falou, Ritora, que nós podemos, o que o Natan está precisando? O que nossos filhos estão precisando? Eu falei, eu preciso de roupa. E essa pessoa deu R$50 de oferta. E nós pegamos R$50, nós ia colocar gasolina no carro. Para nós iniciar a obra. E Deus ministrou no meu coração. Me obedece. Eu sou fiel contigo. Eu não sei onde ia chegar com R$50, mas eu ia sair daqui. Eu ia dar o primeiro passo de obediência para Deus. E eu fui ser padrinho de casamento de Wesley, numa noite. Eu tinha um barco, administrava um barco. E esse barco estava amarrado lá no meio do canal. E as pessoas iam o barco, falei, o barco é de Deus. Ele faz o que bem quiser com o barco, afunda, faz o que quiser. Eu tenho uma missão a cumprir. Eu tenho que ser obediente àquilo que Deus falou para mim. E eu liguei o carro e assim que foi de noite, nós ia sair no outro dia, nós ia ser padrinho de casamento, nós ia colocar os R$50 de gasolina e nós ia sair para essa estrada, confiando que Deus ia encher o tanque. Confiando que Deus ia me levar para Juiz de Fora e me sustentar, que até hoje não faltou nada para mim. E quando assim que acabou o casamento, o telefone tocou, o Sandro atendeu, falou, rapaz, um rapaz quer falar com você. E eu atendi o telefone,
Esse rapaz falou, eu vou comprar o seu barco. Eu falei, quanto você quer o seu barco? Eu falei, eu quero 25 mil reais. Não sei se foi 30 ou 25. Um dia eu não tinha nada. Outro dia eu estava com o bolso cheio de dinheiro. É porque a obediência que funciona no homem de Deus. Não é a letra que faz você um grande homem de Deus, não. O que faz você um grande homem de Deus é você obedecer o que Deus quer. Samuel tinha uma missão de obedecer somente a Deus. Só isso. Mas para muitos é pesado. Para muitos é difícil. Vamos no versículo 7. Vamos lá embaixo. Vamos ser rápido agora. Então feriu Saul os malequitas desde Havia até chegar ao sul, que estava defronte do Egito. Ficamos com a impressão do que foi o que se fez, né? Então aqui nesse versículo parece, né, que Saul foi um grande soldado. Ferimos os malequitas. Acabamos assim, se olhando esse versículo, parece que Saul acabou com tudo. Mas vamos lá no versículo 8. Vamos mais para frente. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu, e foi a espada. O 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, e os cordeiros melhores que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Mas não foi assim que nós imaginamos, como fala o versículo 7. Se olhar para o versículo 7, parece que ele fez bem aos olhos do Senhor. Mas nós olhamos o versículo 8 e o 9. Desobediência, autoridade, para realizar um desejo próprio. Muito missionário faz isso, né? Desobediência, autoridade, para quê? Para fazer um desejo próprio. O segundo plano, né? Que eles falam o plano B. O crente, o homem de Deus não tem o plano B. Que a Bíblia fala que nós devemos sonhar o sonho de Deus. Então não tem outro sonho. Não tem outra forma de você querer agradar a Deus, se não for dentro do padrão do sonho de Deus. Então aqui Saul aplicou o plano B. Isto próprio plano. Ele fez o seu plano. Então ele desagradou ali, ele quebrou uma aliança que ele tinha feito com Deus. Que ia destruir tudo, e não foi assim que Saul fez. Então muitas vezes nós vou para o seminário, vou estudar no seminário, mas muitas vezes você está aqui dentro, estudando, mas você tem um plano B na manga. Assim que eu sair daqui, eu vou fazer diferente. Assim que eu sair daqui, eu vou fazer outro plano. E você tem um conhecimento grande do que Deus quer de você. O que Deus quer de você nessa noite? Isso é uma pergunta eu faço para cada um aqui. O que Deus quer de você nessa noite? O que Deus quer de você nessa noite? Que você obedeça. Que você obedeça o plano de Deus. Que você sonhe o sonho de Deus. E você podia me falar nessa noite qual é o sonho de Deus para a sua vida? Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Você sabe o sonho de Deus? Me responde, alguém se sabe? Hein? E de pregar o evangélico, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então isso é o plano de Deus na sua vida, na minha vida. Que eu levo o evangélico até os confins. Mas muitas vezes você tem o plano B. E qual é o plano B que vocês têm nessa manga nessa noite? Qual é o plano B quando você sair daqui, vai fazer o contrário que Deus quer? Eu vou fazer o estágio, mas se não der, eu já tenho o plano B. Vou para outro lugar. Engano, meu irmão. Se você não for sucesso aqui dentro, lá fora você vai ser um fracasso. Se você não for um sucesso no seu estágio, aonde que você for, você é manco. Porque você não cumpriu aquilo que você prometeu para a pessoa de Deus. Deus tem um bom senso. Deus tem um bom senso. Porque o que você promete, Ele vai te cobrar no final.
Eu lembro quando o pastor Larry, eu ministrava o louvor, imagina como é que era a igreja. Né? Eu cantava, o pastor Larry em pé, Dona Elizabeth Baião, e a Eliane, minha esposa. Teve uma vez que ficou a nós na igreja e eu cantava. Né? Me confundiram com linguinha 2 vezes. Mas eu estava fazendo que outras pessoas não queriam. Né? Eu estava obedecendo a Deus. Né, pastor Toro, você vai cantar, tudo bem. Aí o pastor falou assim, aí passou, começou a chegar gente na igreja. Pastor Tora, você dá um recado para mim. Foi qual o recado, pastor? Motiva as pessoas a ler. Foi manda outro. Você sabe por quê? Porque eu não podia ser hipócrita e mandar uma pessoa fazer uma coisa que eu não estava fazendo. E muitas vezes você quer ser braço de ferro com os outros e você é molengo com si mesmo. Eu aprendi isso. Eu devo ser duro comigo e maleável com meu irmão. Assim nós vamos sonhar o sonho de Deus. O sonho de Deus que ninguém perca. O sonho de Deus que todos sejam salvos. Mas nem todos querem sonhar o sonho de Deus. Quer ter o plano B, igual Saul. Trazer as ofertas. Deus está interessado em oferta, rapaz. Deus está interessado em obediência. Deus está interessado que você obedeça a Ele de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Essa é a vontade de Deus para o homem. Essa é a vontade de Deus para mim. Que eu obedeça. Vamos pular rápido. O meu tempo está acabando. Vamos lá para o versículo 22. Ali nós vamos ver qual é a vontade de Deus. Nós vamos ver o que Deus quer de você nessa noite. Diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quando em que se obedeça a sua palavra? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então Saul achou que, nós voltamos, eu estou pulando um pouco da minha pregação aqui, né? Porque muitas vezes nós, quando pecamos, né, ali para trás, né, o que nós lemos, Saul falou assim, quem trouxe as ovelhas e os carneiros? Foi o povo. Mas quem era o rei? Ele era o rei. Ele que era o culpado do povo ter decidido coisas erradas. Por quê? Porque ele que mandou. Ele poupou a vida do rei, que não era para ter feito. E mais para frente nós vamos ler, que eu creio que vocês já leram, quem cortou a cabeça do rei? Samuel, o homem que amava Jesus, cara. Ele foi lá e decepou, porque um homem covarde, ele é mole. O homem covarde não faz a de Deus. O homem covarde, ele é manco, o homem covarde ele tem medo. Eu lembro disso na cadeia. Uma vez na cadeia eu quis consertar com Deus e queria falar do amor de Jesus. É impossível. Eu estou falando fatos que aconteceu comigo. E eu cheguei na cadeia. Deus falou, e aí, Tora? Essa que a intimidade com Deus é muito grande. Vem aí, Tora. E aí o que, Deus? Você vai ficar assim? Eu falei, não, eu estou evangelizando, ué. Eu estou indo evangelizar, estou indo pagar a sua palavra, eu não estou te perguntando, eu quero que você conserta. E fui entrando para a cadeia, né? Achando que todo mundo, porque eu era conhecido na cadeia, tudo ia ficar mil maravilha. Então eu entrei para dentro da cadeia, era eu, Baião, Giovanni não gostava muito não. Estou brincando. E nós tínhamos trabalho na cadeia, então eu entrei naquele monte de presos, zum, conversando. Eu falei, você tem que mudar. Você tem que aceitar Jesus como o Salvador da sua vida. E eu sendo duro com aquele homem. Aquilo veio para mim, Deus, e você? Você é covarde. Você é hipócrita. E eu comecei a tremer. E eu já vi aquela cadeia, comecei a... O homem que faz as coisas de Deus, manco, ele tem medo. Então começou um zum de rebelião. Eu já estava vendo que eu já estava preso, eu comecei a me apavorar. Eu falei, não posso ficar nervoso. Eu tenho que me acalmar. Mas o homem
Sem Deus, ele é um homem sem controle. Porque ele age segundo as suas emoções, não vê a razão. Então eu comecei a ficar com medo e eu falei assim, se eu pedir perdão agora, eu estou sendo covarde. E se eu morrer, eu vou para o inferno. Porque eu sou egoísta. Eu tive oportunidade de falar com Deus, me perdoar, porque eu não quis, agora eu estou numa situação difícil, eu vou ver que Deus é o caminho. E muitas das vezes nós precisamos perder para dizer que Deus é o caminho. E Deus teve misericórdia comigo e me tirou de dentro daquela cadeia. Eu não vi a hora daquele homem abrir a cadeia, aquela cela, para me fugir, cara. E quando eu cheguei lá fora, Deus me perdoa, eu não quero ser hipócrita mais. Eu não quero ser uma pessoa que diz que te ama, mas no fundo não te ama. E eu vou falar a verdade com você. Hoje eu tenho um trabalho na cadeia lá em Juiz de Fora. Você sabe quantos presos tem? 820 presos. Você sabe quantas pessoas vão comigo? O Espírito de Deus. É eu, o Espírito de Deus. O homem tranca aquilo, eu fico, parece que eu estou em casa. Sabe por quê? Porque morrer para mim é lucro. Hoje eu tenho certeza, se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. É uma diferença, gente, de conhecer a Deus e ser amigo de Deus. Nós não podemos ser hipócritas de querer fazer os outros andar se nós não estamos andando. Eu queria falar com você, Deus, porque eu não sei, porque eu não tinha muita leitura, Deus tratava comigo assim. Né, no ponto da língua, eu tinha que aceitar. Porque Deus estava fazendo o melhor para mim, cara. Então, 820 presos, eu vou evangelizar sozinho, cara. Eu e o Espírito de Deus, né? Não estou eu mais só, né? Porque Deus já fala que habita, vai no seu coração e Ele te dá uma força maior. Vai na frente, garantindo a sua vitória. Eu lembro que foi um dia, uma vez, que aqui acontece muito. Nós estávamos lá dentro, evangelizando, entregando folheto, e nós se sentimos em casa. Eu vou falar a verdade, eu senti em casa. Até os presos, mas eu tô, dorme aqui hoje. Toma aqui, amanhã você vai embora. Foi, tá doido, não posso dormir aqui, nós não deixa. Pede o carcereiro aí pra você ficar aqui pra trocar uma ideia com nós de noite. E um preso assim, vai ter rebelião. Um dos presos assim, vai ter rebelião aqui hoje. Sabe o que eles falaram? Não. Deixa os irmãos embora primeiro. Isso é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus, cara. E nós saímos. Assim que nós viramos as costas, a fumaça pegou. Quebraram a cadeia toda. Imagina se aquele dia eu tivesse morrido, tivesse sem Cristo, cara, e tivesse morrido. Eu não vou falar com vocês. Pode falar com vocês? Tora, o homem de Deus, foi lá pregar o evangelho que morreu. Eu estava no inferno, pelo meu egoísmo. E de repente você está aqui dentro, estudando. Mas de repente sua alma está indo para o inferno. Porque você não está fazendo aquilo que você está aprendendo. Hipócrita. Porque Deus falou assim comigo, eu vou assim com vocês. Né? Eu vou tratar vocês como Deus trata comigo. Hipócrita. Você é hipócrita, ora. Muda primeiro para depois eu vou querer tirar, né? Quer tirar a trava do irmão, você está com a árvore desse tamanho, a tora está no olho. Né? É assim que Deus trata comigo. Uma vez eu lembro que o barco estava afundando, a Rita desesperou, tadinha. E ligou para Giovanni, logo para quem? E Giovanni pegou no pé dela. E eu morava na beira da praia e olhava de binóculo os barcos chegando. Eu tinha um rádio lá em casa. Chapado, aqui nós estamos indo embora aí, cheio aí das... Pero aí, meu irmão, aqui tem umas 5 toneladas. Eu falei, meu barco, como eu sou crente, tá vindo com mais. Se cabia 5, eu estava pensando que vinha com 10. É ilógico. Deus é lógico. E quando passou meu barco, o marinheiro falou assim, mestre, aí, Tora. Falei, como é que tá o porão do barco? Falou, tá vazio, nós não pegamos muita peixe não. E eu saí para fora, cabeça baixo. Eu lembro, parece que foi hoje, cara. E fui perguntar, eu não estou falando que isso vai acontecer comigo. Acontece comigo.
Eu tenho a boca grande. E perguntei, Deus, por quê? Sabe o que Deus me respondeu? Você tem dúvida do meu amor? E eu comecei a cair pro choro, cara. Aquele dia eu subi pro prédio e chorei e falei, Deus, nunca mais vou te perguntar nada. Eu sei que tudo que Deus faz para mim hoje é porque Ele me ama. Eu não tenho dúvida nenhuma, se Deus tirar minha esposa, tirar meus filhos, eu não vou perguntar por que Deus fez isso. Porque eu sei que tudo que Deus faz para mim é porque Ele me ama, cara. Você acha que eu não penso nisso? Você acha que eu não tenho planejado isso no meu coração, cara? Se um dia Deus tirar um dos meus filhos, o que eu vou fazer com a alma de Deus? Eu queria falar para vocês, cara. Eu vou continuar com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, cara. O que meus filhos não é meu Deus, minha esposa não é meu Deus, cara. Porque Deus não tem comparação, cara, com pessoas. Porque Deus é Deus. Ele é Deus. Vamos lá em Gênesis, cara, para nós terminar. Eu gosto para a Bíblia. Ele fala assim em Gênesis 4. Eu tenho ainda acho que um minutinho. Diz assim, ó, 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Isso é uma pergunta. Tem um ponto de interrogação aqui, eu aprendi isso também, não sabia. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já as porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu queria falar com essa noite, o domínio está na sua mão. Hoje você sai daqui edificado, mudado pelo Espírito de Deus, ou você vai sair a mesma coisa que entrou. Porque o domínio está na sua mão. Você decide. Né? Eu não queria falar muita coisa. O que Deus quer de você? O que Deus quer de você nessa noite? Né? Deus tem uma missão para você. O que Deus quer de você? Que você o quê? Obedeça. Giovanni, pastor, o que Deus quer de você? Que obedeça. Eu posso perguntar um por um, mas tem que ser realidade. Isso tem que ser na prática. Isso tem que ser todos os dias da sua vida. Eu vou cumprir um bom combate. Venci a fé. Eu estava mais cedo ali. O rapaz estava falando sobre a lua. A lua é um governo da noite e o sol é um governo da manhã, do dia. Para quê? Para manifestar o poder de Deus. Mas essa noite, eu quero ir além da lua. E você com Deus? Você tem deixado Deus operar o que é para ser feito na sua vida essa noite? Ou você está ainda... Não, eu tenho um segundo plano. Eu estou aqui no seminário, se não der certo, eu vou embora. Covarde. Aí eu vou para o meu ministério, eu vou fazer o meu estágio em outro lugar, se não der certo, eu vou embora. Covarde. Os covardes não herdarão o reino de Deus, cara. Nessa noite, toma uma posição com Deus. Foi Deus a partir de hoje. E eu gosto de falar minhas coisas para os meus irmãos, sabe por quê? Eu gosto de falar os meus sonhos. E eu gosto de falar do que eu vou fazer para as pessoas, para me cumprir. Eu voto. Eu falo na igreja. Eu cheguei lá, não tinha nada. Eu vou te falar rapidinho. Cheguei lá, saí de lá solteiro, voltei casado com 2 filhos. Não foi um mar de rosa, não. Eu dormi 6 meses longe da minha esposa. Num lugar que eu não podia nem virar nem para cá, nem para cá. Porque o meu filho era novo. Minha esposa dormiu na cama com meus filhos, minha sogra nos acolheu. E eu todo dia orando a Deus, falando com Deus. Eu ganhei uma oferta de 20 mil e comecei a fazer o buraco. Hoje tem uma obra lá de 200 mil reais. E sabe de quem que é? É de Deus. Se Deus mandar eu sair dali, sabe com o que eu vou sair? Eu,
minha esposa e meus 2 filhos. Nós vamos romper aonde Deus quiser. Um dia eu falei, desse seminário eu nunca saio. Bendita a hora que eu fui falar. Mas graças a Deus, tem crescido muito. Nas dificuldades, nas provações. Deus está sendo fiel comigo, mas eu também sou fiel com Deus. Deus tem um compromisso com aqueles que têm um compromisso com Ele. Você tem um compromisso com Deus essa noite? Deus tem um compromisso com você. Isso aqui vai cumprir, ó. A palavra de Deus vai cumprir. A palavra fala, onde você for, não será envergonhado. E eu falo para Deus, Deus, eu não vou ser envergonhado. Não é leitura, não é nada. É só para manifestar o teu poder. A vizinhança está vendo. Sabe o que eles falam? Eu nunca vi uma obra tão rápida como essa. É Deus, é Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. E quem sentiu no coração 2 orações, cara. Sabe de quê? De gratidão a Deus, cara. Josué, quem foi, quando foi arrumar não é Josué não, foi arrumar uma esposa para Isaac, filho de Abraão. Ele saiu, Deus ministrou para ele, ele ficou na beira do poço, assim que ele conseguiu arrumar esposa para Isaac, ele glorificou a Deus. Então hoje é motivo de nós exaltar o nome de Deus. Essa é a hora. Se você nessa noite tem um plano B, joga por terra. Se você é covarde, deixe de ser covarde. Seja um homem forte e corajoso. Enfrenta a batalha. Hoje eu estava conversando com um varão. Falei, a melhor forma de você vencer é você avançar. Amém? Então quem sentir no coração pode dar 2 orações de gratidão a Jesus. Porque Ele merece. Verdade, Deus. Oh, Senhor. Opa. É verdade, Deus. Amém, Deus. Aleluia. Somos gratos por isso, Deus. Reconhecemos que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Muito obrigado, Deus, por essa noite, Deus. O seu Espírito está aqui no nosso meio, Deus. Eu tenho certeza, Deus. Aleluia. 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 Amém. É verdade. É verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus, manifesta, Deus, faça a tua obra, Deus, nós precisamos, Deus, o avivamento sobre esse lugar, Deus. Precisamos o avivamento comece em nossos corações, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu queria falar com vocês essa noite. Que Deus abençoe a cada um de vós. Que isso que foi falado aqui, isso fica cravado no teu coração. Não seja hipócrita. Não seja covarde. Mas seja obediente a Deus. Que Deus abençoe. Shalom.